Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Estão por aí? Boa Boa noite, noite, senhor. Davi. Boa noite, Caroline. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Arthur. Vou pegar aqui a minha mesa e botar aqui na frente, só um segundinho. Cá estão os meus materiais. E aí, pessoal? Vamos dar-lhe? Nós vamos hoje terminar a parte de termodinâmica, né? E a gente começa. Hoje eu vou discutir um assunto mais leve com vocês, depois que a gente terminar a parte de termo aqui. Um assuntinho mais macio, né? Como a gente diz. Eu só vou retomar aqui um aspecto da primeira lei da termodinâmica, a gente fala na segunda lei, e daí depois a gente já troca o assunto. Vou ver aqui, pessoal. Aqui. Vamos lá, vamos ver se está aparecendo certinho aí para vocês. Acredito que sim, né? Tudo certo aí para vocês, aparecendo a minha apresentação? Sim, senhor, tá tudo aparecendo. Quem puder fazer um joinha aí para mim, agradeço. Tá aparecendo na minha tela, pessoal? Por favor, só confirmem para mim, porque eu não tô. Eu acredito que esteja, mas só para confirmar para eu não ficar falando sem nada aqui. Tá? Beleza, Davi, muito obrigado. Então vamos lá, pessoal, só para a gente retomar aqui, ó. Nós falamos na aula passada sobre a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma lei de conservação de energia para sistemas termodinâmicos. Essa lei relaciona três variáveis aqui, ó, que seria o Q, que é a quantidade de calor trocada entre o gás e o meio, o ΔU, que é a variação da energia interna, e o trabalho, né, que é o tal que aparece naquelas letrinhas ali. Então, cada uma dessas coisas depende de alguma outra coisa, né? Cada uma dessas variáveis depende de uma outra variável. Por exemplo, o trabalho, a gente já discutiu na aula passada, que para determinar esse cara aí, a partir de uma transformação isobárica, eu aplico essa continha aí, ó, trabalho é P vezes ΔV. Isso quer dizer que o trabalho depende de variação de volume. Se não tiver variação de volume, não tem trabalho. O trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, o trabalho pode ser nulo, isso a gente tudo já discutiu na outra aula, tá? A mesma coisa acontece aqui na análise gráfica. Análise gráfica eu posso fazer para pressão que é constante, que é o caso de uma transformação isobárica, ou eu posso fazer para uma pressão que varia, que seria uma transformação qualquer aqui. Lembre-se que num gráfico de P por V, para eu calcular o trabalho, basta fazer a área sob a curva, né? Nós mostramos isso daqui no encontro anterior. Aí eu mostrei para vocês que numa transformação cíclica, nós temos aqui nesse exemplo, por exemplo, quatro transformações. A primeira, a B é uma expansão isobárica, a segunda é uma isocórica, a terceira é uma compressão isobárica e a quarta é uma isocórica de novo. Então, tudo que é iso quer dizer que essa grandeza não vai variar, mas as outras duas daí vão, né? No caso, assim, por exemplo, na isobárica não mexe na pressão, mas se mexer o volume vai ter que mexer na temperatura também. Nas isovolumétricas, que é a mesma coisa que isocórica, o volume eu não mexi, mas se eu mexi na pressão, eu tenho que mexer na temperatura também. Então, tudo isso aparece nesses gráficos aqui. Todo esse material tá descritinho lá para vocês, ó. Isso aqui tá tudo montadinho lá na minha parte teórica aí. Transformação cíclica no sentido horário indica um trabalho total positivo, transformação cíclica no sentido anti-horário, um trabalho total negativo. Essas relações vocês precisam conhecer para poder escrever, né, na questão de primeira lei da termodinâmica. A energia interna de um gás, de quem é que ela depende? Aqui tem um slidão aqui cheio de texto, texto pesado. O que que eu gostaria que vocês levassem daqui, ó? A última frase que está no amarelinho ali, ó. A energia de uma determinada quantidade de um gás ideal depende exclusivamente da temperatura. Então, a energia interna depende da temperatura. Se vai variar a energia interna, vai variar a temperatura. É isso que tem que arrastar desse slide aqui. Mas depois vocês leiam na íntegra, tá? Para montar. Olha, vejam aqui que o delta U, ó, do lado esquerdo, é dependente do delta T. O resto tudo é variável, ó, N, R, 3 meios, tudo é variável. Então, delta U depende de delta T.
Aqui nesse slide nós falamos sobre sobre essas variáveis Q, trabalho e ΔU, no caso de transformações que eu vou, por exemplo, de um ponto A para um ponto B. Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho a saída de um ponto I até um ponto F, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu marquei para vocês um ponto I e aqui está marcado um ponto F. O que eu poderia perguntar para vocês? Compare nesse gráfico ΔU pelo caminho A, ΔU pelo caminho B, ΔU pelo caminho C. Esse slide aqui é muito importante. Compare os trabalhos pelo caminho A, caminho B, caminho C. Essa questão aqui já caiu na URGS algumas vezes. E quantidade de calor trocada entre o gás e o meio nesses três caminhos também, A, B e C. O que a gente pode dizer aqui, ó? Se eu voltar um slide, vai ficar com um texto ali por cima, mas não tem estresse. Ó, vamos voltar um slide aqui, ó. Deixa eu tentar voltar aqui. Olha lá. A variação da energia interna de um gás perfeito depende exclusivamente dos estados inicial e final da massa gasosa. Não depende das particulares transformações que ocorrem entre esses estados. Ou seja, se eu vou sair de um ponto I e chegar num ponto F, o estado inicial é I e o final é F, e o ΔU não depende das particulares transformações que aconteceram aí. Como é que eu vou pensar, como é que eu vou escrever isso aqui nessa ideia? Eu vou colocar aqui, ó, entre eles um sinal de igual. Já no slide anterior diz que Q e trabalho, estes sim dependem do caminho. Bom, como é que eu calculo o trabalho numa transformação gasosa num gráfico de P por V? É só a gente pintar a área, né? O gráfico do A vai ser a área de tudo isso daqui para eu calcular o trabalho. Toda essa figura, até lá embaixo. O do B vai ser esse treco aqui, ó. E o do C vai ser só essa partezinha aqui de baixo. Então a gente tem que o trabalho do A é maior que do B e que é maior que do C. O trabalho depende dos caminhos. E o que? Bom, como que é trabalho mais ΔU? Se o trabalho, se o ΔU é igual e o trabalho não o é, e eu vou somar esses dois números, aquele que realizar mais trabalho vai trocar mais calor. Então, isso daqui, ó, esse quadro que eu montei para vocês, essa ideia que eu escrevi aqui, para quem vai fazer uma prova de vestibular, não é Enem, não é exatamente esta prova, mas para quem vai fazer um vestibular assim, esse quadro aqui é um quadro lindo, tem bastante coisa aqui, já caiu muito sobre isso em provas da URGS, exemplo. Certo, gente? Então aqui é como a gente compara essas variáveis aí. Tá, daí agora vamos dar mais um passo à frente aqui. Hoje eu quero ver se eu consigo montar várias coisas com vocês. Nesse quadro que a gente já discutiu também, nós falamos sobre os sinais de cada coisa, né? O que acontece numa transformação em que um gás recebe calor, que o gás cede calor, que o gás não troca calor, chamada de adiabática, que um gás realiza trabalho, trabalho é positivo, expansão gasosa. Se o gás recebe trabalho, ou seja, uma compressão gasosa, o trabalho é negativo. A gente tem transformações em que não há realização de trabalho, trabalho é zero, é uma transformação isovolumétrica, falamos logo no início de hoje. Variação da energia interna. A variação da energia pode aumentar, né? A energia interna pode aumentar, pode diminuir, ou ela pode não modificar. Essa última linha aqui é bem legal, ó. Quando é que a energia interna de um gás não varia? Uma situação é quando a temperatura não varia, que é o caso de uma transformação isotérmica. Como a gente viu ali, né? O ΔU depende exclusivamente de ΔT. Se não tiver ΔT, não tem ΔU. Então, ΔT, se não tiver mudança de temperatura, eu tenho uma transformação em que a energia interna não varia, que é o caso da transformação isotérmica. Uma outra transformação que pode ter ΔU igual a zero é a que começa e termina no mesmo ponto, porque o ΔU só depende do início e do fim. Se começar num ponto e terminar no mesmo, vai ter a mesma energia interna no início e no fim, ou seja, não tem variação. Como é que é o nome da transformação que começa e termina no mesmo ponto? A gente chama essa transformação de cíclica, que é o que a gente discutiu ali antes. Certinho, pessoal? Então, esse quadro aqui não é de decorar, ele é de entender. E aqui tem umas matemáticas que a gente pode pensar baseados na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica dizia para a gente, né, quando a gente descreveu ela lá na parte matemática, nós vimos que Q
era igual a tal mais ΔU. O que que aconteceria numa transformação, por exemplo, isobárica? O que que vai acontecer com aquela conta ali? Será que ela vai mudar, vai permanecer na mesma? Uma isobárica é uma transformação em que a pressão não muda, mas volume e temperatura mudam daí, e na mesma proporção. Quer dizer que se um aumenta, o outro tem que aumentar. Vejam que, se o volume de um gás aumenta, a gente tem um trabalho positivo. Mas de como a temperatura do gás também aumenta, já que o volume aumentou, proporção direta, eu tenho um ΔU positivo. Se eu pegar um número positivo e juntar com um número positivo, vai dar um número positivo. Então essa conta aqui não vai mudar em nada. Não vai acontecer nada com essa conta inteira. Que vai ser igual a trabalho mais ΔU. Ninguém vai se zerar nessa conta. Já numa transformação isotérmica, o que que acontece? Isotérmica quer dizer que a minha temperatura não muda. Então quer dizer que o ΔU vai ser igual a zero. E se o ΔU for igual a zero, vou reescrever o que está em vermelho aqui, ó, desta maneira, ó, que é igual ao trabalho, ΔU não tem. O que que aconteceria numa transformação isocórica? Isocórica é a mesma que isovolumétrica, o volume não muda. Se o volume não muda, não tem realização de trabalho. Então eu reescrevo isso daqui que está aqui em cima como sendo Q igual a ΔU. Só tirei o trabalho. Não é de decorar, tá vendo? É de entender. O que que aconteceria numa transformação adiabática? Bom, a adiabática é aquela em que não há troca de calor entre o gás e o meio. Então, o Q é igual a zero. E se o Q é igual a zero, vamos isolar aqui, né? Vamos eliminar o Q. Eu tenho que um vai ter que ser igual a menos o outro para essa conta aqui dar zero. Cuidado, olha só. Anota aí no cantinho. Não, eu vejo os alunos confundirem. Não confunda transformação adiabática com qual? Qual que dá para confundir bastante com a diabática? A diabática não troca calor. E qual que eu poderia me confundir com a diabática? Com isotérmica, né? Se o cara vai meio de sangue doce na questão, ele acaba trocando aí, né? Confundindo esses dois conceitos. Faltou a gente falar da transformação cíclica aqui nesse quadro. Na cíclica, o ΔU é igual a zero, logo Q é igual ao trabalho, certo? Então, esse quadro aqui não é de decorar, assim como o anterior, é de entender. Vamos pegar aqui algumas questões. Vou pegar, eu sei que eu já fiz algumas aqui com vocês na aula passada, eu vou pegar umas mais para frente aqui para a gente dar uma montadinha. Vamos pegar essa daqui, ó. Não me lembro se essa daqui eu cheguei a fazer, mas eu vou fazer agora. Daí eu quero avançar em algumas de gráficos para a gente ir para a segunda lei. Olha só, enquanto se expande, um gás recebe o calor Q igual a 100 joules e realiza o trabalho W 70 joules. Olha o que que ele falou aqui para gente, ó, que o gás sofreu uma expansão, que ele recebeu calor nesse valor aqui, ó, e que ele realizou o trabalho nesse valor aqui. Aí a gente quer saber ao final do processo, quanto é que foi a variação da energia interna do gás. O que que aconteceu com ela, né? Se ela aumentou, se ela diminuiu e quanto foi isso. Bom, eu vou resolver. Isso aqui tem cara de primeira lei da termodinâmica, ó. Q igual a trabalho mais ΔU. Ele chamou o trabalho de W, eu vou chamar de tal, dá na mesma. Qual é o valor que ele colocou ali para calor? Letra Q. Ele colocou um valor 100 joules. Como ele falou que o gás recebeu esta energia, o sinal desse Q aqui é positivo. Trabalho, quanto é que ele falou que era o valor para isso? Era 70 joules. Como ele falou em expansão, quer dizer que o trabalho é positivo, ou ainda o gás realiza trabalho, é a mesma coisa, trabalho é positivo. Aí eu vou encontrar o meu valor de ΔU. Vamos jogar aqui, ó. Aqui eu tenho mais 100. Se eu jogar o mais 70 para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar menos 70. Isso vai ser o meu ΔU. Logo, o ΔU vai dar mais 30 joules. Tinha joule, né? Joule, ó. Joule para não dar ruim no problema. Joule, juntei os joules e aqui eu encontrei mais 30 joules. 30 é o número que eu vou ter que catar na resposta ali, ó. Então, ou é a letra C ou é a letra E. E agora, esse mais aqui quer dizer o quê? Que a energia interna aumentou. Entenderam a jogadinha, pessoal? Tá aí, ó. Energia interna aumentou 30 joules. Aumentou 30 joules.
Vamos para a próxima. Questãozinha bem fácil, tá? Essa daqui. Eu quero montar com vocês algumas aqui só para a gente firmar essa parte. Depois a gente vai para a próxima etapa do dia de hoje, tá? Olha essa questão aqui, ó. Qual é a variação de energia interna de um gás ideal? Olha sobre quem é que ele está perguntando para gente. Ele está perguntando para gente sobre a variação de energia interna de um gás ideal, no qual é realizado um trabalho de 80 joules sobre ele durante uma, olha só, compressão isotérmica. E aí, o que que acontece agora? Olha, já está respondido no problema. Ele quer saber sobre a variação de energia interna numa transformação, que é uma compressão isotérmica. Bom, o ΔU depende de ΔT. Depende de ΔT. Esse depende desse. Como não teve mudança de temperatura, porque é uma transformação isotérmica, isso aqui vai ser igual a zero também. Então não precisava fazer conta alguma nessa questão. Era só de interpretar. Certo? Zero a resposta para ela. Questãozinha bem fácil aí, né? Só que tinha um pega-ratão, que o cara vai tentar montar lá a primeira lei da termodinâmica e não vai conseguir andar muito adiante, né? Porque ele não tem as informações. Aqui tem uma parecida que depois vocês podem resolver em casa. Só que cuidado, muito cuidado. Aqui fala em calorias e aqui fala em joules. Só tem que fazer uma conversãozinha aí. Vamos pegar uma questão, por exemplo, deixa eu pegar. Deixa eu ver onde é que eu posso pegar uma aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, essa aqui é boa. Um gás realiza um ciclo termodinâmico representado no diagrama PV da figura, onde A é o ponto correspondente ao estado termodinâmico inicial do gás. Vejam que a nossa transformação gasosa, neste gráfico, começou nesse ponto e realizou uma transformação desse tipo. Isso aqui a gente chama de transformação cíclica. Cíclica. Se tu já identificou isso daqui como um problema de primeira lei da termodinâmica, tu já vai escrever isso aqui, ó. Delta U é igual a zero numa transformação cíclica. Outra coisa que tu pode ver aqui é que esse ciclo aqui está no sentido horário. Bom, se a gente pintar esta figurinha aqui, ó, a gente pintar esse retângulo que ele montou aqui, e calcular a área dele, o que que a gente encontra? A gente encontra o módulo do trabalho. E nesse caso, como o ciclo está no sentido horário, a gente tem um trabalho positivo. Tá, mas no fim das contas, o que que ele pede para a gente sobre o calor? Como é que eu vou encontrar o calor? A gente sabe que é o calor, é a soma do trabalho com o ΔU. Como é uma transformação cíclica, eu já escrevi ali, ó, esse cara é zero. Logo, o Q vai ser igual ao trabalho, ó. Q vai ser igual ao trabalho. Se eu achar o trabalho, eu acho o quê? Eu já sei que o trabalho vai dar um número positivo. Então, o Q vai dar um número positivo, já que eles são iguais. E quanto vale isso? Como é que eu calculo o trabalho usando um gráfico de P por V? Nós vimos ali antes, né? A gente vai fazer a área da figura. Quanto vale esse tamanho aqui, ó? Como é que eu escrevo esse tamanho aqui no meu gráfico? Esse tamanho vale V2 menos V1. Identificaram isso, né? V2 menos V1. E como é que eu calculo esse tamanho aqui no gráfico? Ó? Como é que eu calculo isso? Isso é P2 menos P1. Então, o nosso trabalho nessa transformação vai ser igual a base vezes altura. V2 menos V1, que multiplica P2 menos P1. E isso vai ser o trabalho, ó, gente. Portanto, vai ser igual ao valor do calor. Então, o calor vai ser P2 menos P1, que multiplica V2 menos V1. Tá aí, ó, montadinho para vocês. Resolvida a questão. Mais uma aqui, ó. Esse daqui, ele pede para calcular o trabalho realizado pela transformação. Putz, como é que eu vou calcular o trabalho aqui nesse problema, né? Como é que eu vou montar isso daqui? É uma transformação em que ele fala que o gás vai passar de um estado A
para um estado C passando por B. No meu gráfico eu acabei não colocando as letrinhas, mas as letrinhas estão aqui, ó. Ele começa em A, passa por B e vai até C. A transformação de A para B, não sei se vocês já sabem identificar isso, mas é uma expansão, porque o volume aumentou, isobárica, porque a pressão se manteve constante. E na transformação de B para C, ambos mudaram, né? Tanto o V cresceu quanto o P. Mas ele quer saber o trabalho. Como é que a gente calcula o trabalho? Bom, o trabalho é a área do gráfico. Nós vamos vir aqui, ó, e a gente vai pintar tudo que tem embaixo dessa figura aqui, ó. Ó, a gente tem que pintar isso aqui, ó. A gente tem que pintar isso aqui, bem pintadinho. A gente tem que pintar isso daqui também, ó, porque também está embaixo dessa curva, ó. A gente tem que pintar isso aqui também. E a gente tem que pintar também o que está embaixo daquele restinho de curva ali, ó. Ó, esse restinho aqui também tem que pintar, ó. Como é que eu posso calcular a área dessa figura inteira? Quem é que tem alguma ideia aí? O que que eu posso fazer para calcular a área desta figura inteira? Como é que eu vou calcular a área desse bagulho rosa que eu pintei? Como eu vou fazer isso? Bom, tem vários caminhos, né? Um monte de caminhos. Um deles, e que eu acho bastante prático, é eu dividir essa figura aqui em dois retângulos e um triângulo. É um caminho prático. Eu tenho um retângulo aqui, ó. Ó, aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui da minha caneta. Aqui, ó. Eu tenho um retângulo delimitado por essas linhas aqui, ó. Quanto que é a base desse nosso retângulo? A base dele vai de VO até 2VO, portanto, VO. E a altura dele vai de 0 até PO, portanto, PO. Então, a área disso daqui vai ser PO, VO. Desse cara aqui. Só desse aqui que eu marquei, tá? Tá, e se eu agora for calcular esse do lado aqui? Bom, esse do lado aqui é igual ao que eu acabei de calcular. A área disso daqui também vai valer PO, VO. E a área do que está faltando ali daquele triângulozinho? Vocês conseguem enxergar que esse triângulo é metade de um retângulo? Então a área disso daqui vai ser meio POVO. Ó. Meio POVO. Agora a gente vai ter que somar, né? Eu vou ter que somar POVO com POVO com meio POVO. A gente vai fazer o MMC, né? Aqui, ó. Aqui tem um e aqui tem um 2 embaixo deles, tudo, né? Como é que é o MMC disso aqui? É 2. Não vai ficar. Opa, que bizonhice que eu fiz aqui. Ó, vai ficar um 2 ali, ó. 2 por um dá 2, então vai ficar 2 POVO. 2 por um dá 2, então vai ficar 2 POVO. 2 por 2 dá um vezes um POVO, vai dar POVO. Então ficou 2 POVO mais 2 POVO mais POVO. Isso dá 5 POVO sobre 2. Tá aí, ó. 5 meios de POVO é a resposta dessa questão. Não é muito difícil, né? Mas tem que enxergar essa parte aí do problema. Vocês também poderiam fazer assim, ó, se o cara é bom de olho, se o cara é bom de raciocínio, ele vem aqui, ó, e pinta essa, e corta essa figura aqui no meio, ó. Ó, corta ela no meio, corta essa daqui no meio também. Quantos meios retângulos a gente tem aqui? A gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Então eu tenho cinco desses daqui, ó. Cinco meios POVO, que é a mesma resposta que eu cheguei ali antes, certo? É um outro caminho para chegar no mesmo lugar aqui. Então a URGS adora questões assim, tá? Para quem vai fazer essa prova, que é questões de primeira termodinâmica envolvendo gráficos aí, uma análise gráfica. Tem um monte, ó, gente. Mais um aqui, ó, URGS 2003, URGS 2008, tudo aí, ó. URGS 2011. É só vocês depois pegar esse material aí e realizar em casa, tá? Aqui, URGS 2019, questãozinha também aí desse assunto. Certo? Então, primeira lei da termodinâmica, matamos. Vamos para a segunda lei. Vou falar rapidinho para a gente discutir mais um tema hoje ainda. Bom, a segunda lei da termodinâmica fala sobre. Não é exatamente isso, né? Mas ela leva a pensar no que a gente chama de máquinas térmicas. O que que é uma máquina térmica? Uma máquina é tudo aquilo que realiza trabalho, né? E uma máquina térmica, então, é uma máquina que vai realizar trabalho às custas de calor, né? Então, por isso que ela é uma máquina térmica.
E como é que uma máquina térmica vai funcionar? Então, como é que eu faço uma máquina térmica trabalhar? Bom, daí a gente vai ter que ver quais são os enunciados de Clausius e Kelvin para o funcionamento de máquinas térmicas. Bom, tudo que a gente for falar aqui vai ter que respeitar esses caras, ó. O enunciado de Clausius. O calor só pode passar espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Isso a gente já falou numa outra oportunidade também. Tem uma palavra-chave aqui, tá? Que vocês não podem esquecer. Olha aqui, ó. Ele falou em espontaneamente. Eu não disse que o calor só pode passar de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Eu disse que só pode passar espontaneamente. Aquilo que não é espontâneo é forçado. Então, tem como ir do corpo mais frio para o mais quente? Tem, só que daí exige gasto de energia. E o enunciado de Kelvin diz que nenhuma máquina térmica que opere em ciclos consegue converter integralmente o calor em trabalho. Observem uma palavra-chave aqui também, a palavra integralmente. Eu não disse que máquinas não conseguem converter calor em trabalho. Eu disse converter integralmente. Esse conceito do integralmente aí é importante, tá? Então, esses são os enunciados aí que vão formular para a gente a segunda lei da termodinâmica. Quando a gente fala em máquinas térmicas, a gente vai desenhar na hora da prova, lá, se o cara perguntar para vocês alguma coisa sobre máquinas térmicas, vocês vão estruturar a questão basicamente assim, ó. Vocês vão construir esta ideia que eu construí aqui, ó. Aqui no centro desse desenho eu tenho o que a gente chama de máquina térmica. Bom, uma máquina térmica é um dispositivo que converte calor em trabalho. Mas nenhuma máquina térmica consegue fazer isso aqui só daqui para cá, ó. Nenhuma máquina consegue que tudo isso vire isso. Sempre vai ter uma parte que vai para lá, ó, que vai ser rejeitada para o que a gente chama de fonte fria. Então, fonte quente é onde vai ser a minha, da onde eu vou retirar energia, né? Nesse caso, na forma de calor. Fonte fria é para onde eu vou rejeitar uma parte desta energia que eu peguei da fonte quente. E o trabalho é aquilo que eu realmente aproveitei. Então, as nomenclaturas aqui para vocês, ó. Q1 é o calor retirado da fonte quente, Q2 é o calor rejeitado para a fonte fria e tal é o trabalho útil que a gente chama. Eu costumo chamar também a quantidade de calor da fonte quente de QQ e o outro eu chamo de QF. Aí tudo depende do livro que a gente está trabalhando, né? Que tem materiais que chamam de um jeito, outros materiais chamam de outro. Aí vai do freguês, né? Como é que ele vai querer se ajeitar aí na questão. Tá, uma pergunta que vão fazer para vocês sobre máquinas térmicas é quanto ao rendimento de uma máquina térmica. Ah, e como é que eu faria isso? Imagina que eu tenho uma máquina térmica que ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu venho aqui e para esta máquina funcionar, eu retiro 100 joules de calor da fonte quente. Vamos supor que eu faça isso, tá? Eu retirei 100 joules de calor da fonte quente. Como trabalho, esse cara aproveitou 60 joules. Bom, cadê o resto, né? Se do 100 ele aproveitou 60, por onde é que tá os restos ali? Tá aqui, ó. Uma parte foi rejeitada para a fonte fria. E se eu perguntasse para vocês qual foi o rendimento desta máquina em porcentagem, vocês iam me dizer quanto? Olha, professor, do 100 que essa máquina pegou, ela aproveitou de verdade 60. Então, o rendimento é de 60%. Como é que eu escrevo esse rendimento aqui? No próximo slide vai aparecer, tá? Mas vamos montar essa ideia aqui nesse slide mesmo. Como é que como é que eu poderia escrever uma fórmula para o rendimento? Essa letra aqui representa o rendimento, tá? É tipo, é um Ni, é um N com a perninha comprida, assim. O rendimento nada mais é do que aquilo que foi útil sobre aquilo que eu peguei, né, no total aqui, ó. É o trabalho pelo Q1. Essa é a fórmula. Eu posso escrever esse trabalho em termos dos Qs, ó, se eu quiser. Esse 60 aqui, como é que eu posso escrever? 100 menos 40, né? Então, eu posso escrever Q1 menos Q2 sobre Q1. É uma maneira de eu escrever aqui usando os calores. Também poderia fazer o seguinte, ó.
Vê se não é assim a matemática, tá? Q1 por Q1 mais Q2 por Q... Opa, mais não, né? Menos. Falei em matemática e eu não fiz a matemática direito ali, ó. Ainda bem que eu vi. Menos Q2 por Q1. Se eu dividir Q1 por Q1 aqui, vai dar 1 menos Q2 por Q1. O jeito que eu escrevi aqui é muito interessante. O jeito escrever 1 menos Q2 por Q1. O que significa um rendimento de 100%? O que significa isso? Quanto é que ia dar o meu N se o rendimento fosse 100%? Bom, o N tem que dar 1, né? 1 quer dizer 100%. Mas para essa conta aqui dar 1, esse termo aqui teria que valer quanto? Para essa conta aqui dá 1, isso aqui tudo tinha que valer zero. É possível isso daqui valer zero? É possível? Bom, para aquilo ali valer zero, o meu Q2 tinha que ser zero. É possível eu ter zero de energia aqui? Não. O Kelvin disse que nenhuma máquina térmica consegue converter integralmente calor em trabalho. Não tem como do 100 vir 100 para cá e ter zero lá. Não tem como. Não consigo fazer isso. Então, nenhuma máquina térmica vai render 100%. É isso que esse enunciado aqui está contando para gente. Eu montei aqui para vocês essa relação matemática, ó, ajeitadinha ali, toda montadinha para vocês, toda ela explicadinha aqui sobre o rendimento, né, e aquela igualdade ali que nós trabalhamos. Só que tem uma máquina térmica que é a máquina que mais rende dentre as máquinas, que é a chamada máquina de Carnot. A máquina de Carnot obedece o ciclo de Carnot. Como é que funciona o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, olha só, é um ciclo teórico, portanto, ele não é prático, ele é do papel, tá? Ele é uma conta. É o ciclo teórico que permite o maior rendimento entre as máquinas térmicas. A partir do ciclo de Carnot, eu consigo determinar o máximo de rendimento que a minha máquina real teria. Se a máquina, se, por exemplo, eu construí uma máquina e quando eu idealizei ela, a máquina de Carnot rendia 60%, a máquina de verdade não vai conseguir chegar nos 60%. Esse é o rendimento máximo da máquina. Ali, ó, o rendimento de Carnot, isso já caiu em prova também, essa definição. O rendimento de Carnot depende exclusivamente das temperaturas absolutas das fontes quente e fria. Não dependem da natureza do sistema que percorre o ciclo. Então, se eu tiver uma máquina térmica com algum gás lá dentro, independente do gás, não vai interferir no rendimento de Carnot. Só as temperaturas das fontes quente e fria que vão determinar esse rendimento máximo. Como é que a gente calcula o rendimento máximo? A partir desta fórmula aqui, ó, que é muito parecida com a dos calores, né? Só que agora eu usei as temperaturas. Aí, olha como é que eu escrevi ali naquele cantinho, ó. Isso aqui eu posso até complementar aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem ajeitar, escreve aqui, ó, rendimento máximo. Esse é o rendimento máximo de uma máquina. Essa conta aqui parece com aquela dos calores mesmo. Será que a máquina de Carnot, que é a mais pica das máquinas, será que essa poderia render 100%? Olha, para dar 100%, isso aqui tinha que dar 1. Para isso aqui dar 1, todo esse treco aqui, ó, teria que dar zero. E é possível dar zero esse termo? Para aquele termo da direita dar zero, o nosso T2 deveria ser zero. Zero o quê? Zero Kelvin. A gente não consegue chegar no valor do zero Kelvin, né? O zero Kelvin não é um valor prático, ele é um valor teórico. Então, nem a máquina de Carnot renderia 100%. Nenhuma máquina térmica rende 100%. Esses videozinhos que aparecem no Instagram aí sobre energia infinita, essas coisas, tudo violam essa lei que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. É a lei que fala sobre a entropia, sobre a desordem do universo. Então, tudo que fala sobre máquinas de rendimento 100%, máquina, moto contínuo, energia infinita, tudo isso daí viola a lei da termodinâmica, tá? A segunda lei. Então, basicamente, o que a gente vai fazer para esses problemas de segunda lei é calcular rendimento e rendimento máximo de uma máquina térmica. Como que é o desenho dessa transformação, né, para um ciclo de Carnot? É uma transformação cíclica, é um ciclo, né? Que tipo de transformação que eu tenho de A para B? Vejam que ali tem uma linha azul chamada de T1, ó, na ponta dela. Quer dizer que todos os pontos em cima desta linha têm a mesma temperatura. Esta curva se chama isoterma, a curva. E de A para B, eu não mudei a temperatura. A transformação é uma isotérmica.
O mesmo acontece de C para D, ó. Eu estou em outra isoterma, então também é outra isotérmica. Porém, as transformações B, C e DA, essas daí não são isotérmicas. Essas daí a gente chama de transformações adiabáticas. Quando a gente pula de uma isotérmica para outra naquele modelo de curva, a gente chama essa transformação de adiabática. Então, como é que se comporta um ciclo de Carnot, né? Ele é composto de duas curvas isotérmicas e duas curvas adiabáticas. A curva de cima, a azul de cima, é a temperatura maior da nossa fonte, é a fonte quente. E a curva verde de baixo é a temperatura da fonte fria. Tá tudo descrito aqui para vocês, tá? Esse aqui é o ciclo de Carnot. Vamos calcular alguma coisinha aqui, ó. Vamos fazer um probleminha aqui só para a gente ver como é que funciona. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na fonte fria. Quanto é que é o rendimento desta máquina? Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vi ali, né, agora há pouco, que o rendimento, né, é dado por aquilo que eu usei sobre aquilo que eu peguei da fonte quente. Aqui, gente, ele falou em rendimento máximo, mas a gente não consegue exatamente calcular o rendimento máximo, porque ele falou só nos calores, né? Então ele está admitindo que é o rendimento mesmo da máquina. Quanto que a gente pegou da fonte quente? A gente pegou da fonte quente, ó, 45 quilojoules. E quanto desses 45 que eu aproveitei? Ah, aproveitou 36. Mentira! Os 36 foi o quanto ele descarregou na fonte fria. Portanto, isso aqui é o que ele mandou fora. Quanto que me sobrou, então? Bom, me sobrou 9, né? Se eu peguei 45 e joguei fora 36, eu usei 9. Isso aqui é a mesma coisa que um quinto. E um quinto é a mesma coisa que 0,2. Portanto, o rendimento desta máquina é de 20%. Belezinha? 20%. Rendimento desta máquina térmica aí. 20%. Vamos fazer o último aqui desse assunto, tá? Aqui nesta questão da URGS também, ano 2000, foi esse vestibular que eu entrei na URGS. Eu sou cria da URGS, né? Minha primeira graduação foi lá. Fiz minha graduação de 2000 a 2003. Depois eu fiz meu mestrado na URGS também, 2014, 2017. Depois eu fiz uma pós-graduação na UBRA aqui que eu trabalho, né? E agora eu faço física médica, né? Faço na UFSPA. Então, faço tô no meio aí dos estudantes também, né? Esse vestibular foi que eu entrei na URGS. Uma máquina térmica ideal opera recebendo 450 joules de uma fonte de calor e libera 300 joules para o ambiente. Outra máquina, segunda máquina, ó, recebe 600 joules e libera 450. Se dividirmos o rendimento da segunda máquina pelo da primeira, a gente vai ter quanto? Olha o que ele mandou a gente fazer nessa questão. Ele mandou a gente dividir o rendimento da segunda máquina pelo da primeira. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aquilo que a máquina 2 aproveitou sobre aquilo que ela pegou. Aqui vai ficar um doisinho aqui, tá? Que é o 2 da... Vamos botar uma bolinha em volta. Não é fonte fria, tá? A fonte fria a gente chamou de 2. É a máquina que eu estou olhando. O de baixo, agora eu vou calcular o rendimento da máquina 1, ó. É o trabalho realizado pela máquina 1 dividido por aquilo que a máquina 1 ela pegou, né, da fonte quente. Então, tá ali. Botei a bolinha ali que é a máquina que eu estou falando. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Quanto que a máquina 1 pegou da fonte quente? Ela recebeu, a máquina 1, tá? É de baixo, ó, a máquina 1. A máquina 1 recebeu 450 joules da fonte quente e liberou 300 para o ambiente. Bom, se ela liberou 300, quer dizer que ela usou 150, né? A máquina 2, que é a que eu vou botar em cima, recebeu 600 e liberou 450. Então, também aproveitou 150. Esta divisão aqui ó, vai ser 150 por 600. Multiplica 450 por 150, né? Isso aqui dá para simplificar, né? Poderia simplificar esse 150 com esse. Eu até vou fazer assim, que acho até mais fácil, ó. Um quarto aqui, né? Um quarto. E aqui vai ficar 1 para 3. Então ficou 3 em cima e 4 embaixo. 3 quartos. 3 quartos vale 0,75. Feito, gente?
0,75 aí é a nossa respostinha. Bom, assim a gente fecha os problemas de primeira e segunda lei da termodinâmica. Sugiro fortemente que vocês resolvam esses exercícios do meu material, né, desses PowerPoints aqui, porque eles vão trazer para vocês uma boa ideia daquilo que as provas cobram de vocês. Para quem vai fazer só a prova do Enem, esse tipo de questão não aparece assim nesta intensidade, né, que eu mostrei aqui para vocês. Mas quem vai fazer o vestibular da URGS deu para ver, né? Pô, todo ano os caras cobram isso daqui, não tem escapatória, tá, pessoal? Esse é um assunto que vocês não têm para onde correr. Para quem vai fazer vestibular de verdadeinha, não tem para onde correr. Então tá, fechamos essa primeira etapa de hoje. Vamos discutir agora mais um assunto. Vou pegar um assunto leve. Já deixei mais dois abertos aqui, dependendo da nossa caminhada hoje aí a gente ia fazer um ou outro, né? Eu escolhi, vou escolher então falar sobre esse daqui. É um assunto também que esse sim, para quem vai fazer a prova do Enem, cai bastantão, mas para quem vai fazer a URGS já não cai tanto. Então eu vou fazer aí um bem bolado, né? Um pouco de um pouco de outro dessas provas aí. Vocês já devem ter discutido na escola sobre o tema. Cadê aqui? Vamos pegar aqui. Pode ser assim mesmo, tela 2. Vamos compartilhar a tela 2. Tá aparecendo bonitinho para vocês? O assunto cor e luz. Tá aparecendo? Manda um joinha aí, Davi, por favor, se estiver me ouvindo. Tá só o Davi e o Arthur, as meninas saíram. Aí, Davi, muito obrigado. Então tá, cor e luz. Quando a gente fala em cor e luz, vocês acabam remetendo lá às aulas de artes, né? Em que vocês aprendem sobre as cores primárias e tal, né? Mistura cor e coisa arada. Cuidado, lá é aula de artes, lá vocês estão misturando tinta, tá? Hoje a gente vai misturar luz. Como é que funciona a ideia do olho humano e dessa parte aí sobre a luz, né? Como é que o nosso olho se comporta? Bom, como é que funciona a cor de um corpo? O que que a gente enxerga, né? Bom, enxergar uma coisa depende de alguns fatores. Depende da luz que chega, depende daquilo que esse corpo reflete de luz, ou que esse cara absorve de luz, ou que ele transmite de luz. Tudo vai depender do que acontece, né? A interação entre corpo e luz. Aqui vocês já devem ter visto essa ideia de um prisma que dispersa luz branca nas cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A luz branca é composta dessas 7 luzes aí. Mas será que o nosso olho precisa de todas essas luzes aí para enxergar o branco ou montar as outras cores? A resposta é não. O que que é luz monocromática? Aqui eu não arrumei, os meus retângulos ficaram imóveis e o texto móvel, então depois eu vou fazer esse ajustezinho. Luz monocromática é uma luz composta de uma única cor, monocromática. Por exemplo, o branco que tem ali não é monocromático, tem mais de uma luz. Já o vermelho, o laranja, o amarelo, o azul, o anil e o violeta são luzes monocromáticas. Como é que eu chamo o branco, então? Que é uma mistura de duas ou mais luzes. Aqui é de mais, né? De duas. A gente chama de luz policromática. O branco, então, é uma mistura de todas as luzes. Já aquelas coresinhas ali, né? Seriam monocromáticas. Olha aqui, ó, a cor de um corpo. Com parte da luz vai ser absorvida ou refletida, dependendo da cor da luz e da natureza constituinte do material. Como é que o nosso olho funciona? Eu vou abrir para vocês aqui uma outra página. Eu espero que esta página apareça já direto para vocês. Mudou a página, Arthur? Ou está ainda no meu PowerPoint? Se puder me dizer isso, que eu compartilhei a janela. A princípio é para estar aparecendo esse novo material aqui. Mudou, o Davi mandou ali. Obrigado, Davi. Olha só. Como é que o nosso olho se comporta? Vocês já ouviram falar sobre as células fotossensíveis do olho humano? No olho humano, a gente tem. O nosso olho ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica. E ele tem várias pecinhas ali, cada peça vai servir para alguma coisa. A gente tem, por exemplo, o sistema córnea cristalino, que ele funciona como sendo a lente do olho. É ele que vai projetar a imagem, né, dos objetos sobre a retina. A retina é a tela de projeção do olho, está lá atrás do olho.
nesta tela de projeção, nós temos células fotossensíveis, chamadas de cones e bastonetes. É aí que a gente vai falar nesse assunto. O que são os cones e o que são os bastonetes? Células fotossensíveis. São células sensíveis à luz, né? Bom, os cones, eles têm a capacidade de distinguir frequências, ou seja, cores. Já os bastonetes, eles têm a capacidade de distinguir intensidades luminosas. Se a luz é forte, se a luz é fraca, né? Se a luz é intensa, se é pouco intensa. E esse comando, inclusive, pode ajudar aí, né, a, ao abrir e fechar, né, pode comandar o abrir e fechar da pupila, da pupila e também da íris, né? Eles são os que controlam o quanto de luz que vai entrar no olho. Uma pupila fechadinha quer dizer que o ambiente está muito iluminado, não precisa chegar tanta luz assim no meu olho. Uma pupila bem dilatadona, assim, quer dizer que o ambiente está pouco iluminado, eu preciso receber mais luz no meu olho. Os nossos olhos, eles têm a capacidade de distinguir o vermelho, o verde e o azul. São os cones que nós temos: vermelho, verde e azul. Já ouviram falar no sistema RGB? RGB, as TVs antigas funcionavam assim, né? Red, green and blue. Pensa comigo. Nesse momento, esta pessoa não está recebendo luz de nada aqui, ó, nem uma luzinha. O que que ela enxerga? Bom, ela não enxerga nada. E o que que é enxergar nada? Quando se fala em luz, ausência de luz, preto. O que aconteceria se eu jogasse no olho dessa pessoa um pouquinho de vermelho? Bom, ela vai enxergar que está chegando, ela vai entender que está chegando vermelho, mas é numa intensidade pequena. Olha como é que ficou o balãozinho ali. Se eu aumentar aqui, ó, ela continua enxergando vermelho, só que é numa intensidade maior. Se eu der no talo aqui nesse meu volume aqui, digamos, né, de luz, ficou lá no talo do vermelho. O mesmo aconteceria para o verde, tá, pessoal? Joguei o verde, ela enxerga verde. Se eu aumentar aqui para mais verde, ela enxerga um verde mais intenso. Aqui vai enxergar bem verde, né? E é verde ainda. O mesmo aconteceria para o azul, tá? Estou mudando aqui a intensidade do azulzinho. Até aqui, beleza, pessoal? Então eu posso pensar agora que essa pessoa consegue entender vermelho, verde e azul. Tá, mas o professor, e se no olho da pessoa chegar, por exemplo, vermelho e chegar verde também? Bom, daí depende, ó. Tá chegando vermelho e verde. E a pessoa tá entendendo como qual luz aí? Bom, ela tá entendendo como uma luz vermelha ainda. Se eu for aumentando aqui, ó, isso aí vai tendendo para qual cor? Para qual cor que está tendendo isso? Vai, isso daí está tendendo para um amarelo. Ó, está tendendo para o amarelo. Tá, olha o que eu vou fazer aqui. Vamos, já que eu cheguei até aqui, ó, e eu posso riscar nesta tela, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Vamos fazer aqui, ó, um círculo. Vamos fazer aqui um outro círculo. E vamos fazer aqui um outro círculo. Isso aqui cai na prova do Enem, tá bastantão. Quem são as minhas cores primárias, né? Quando a gente fala em luz, tá? Quando a gente fala em luz, a gente tem o vermelho. Não vou pintar tudo, tá? Porque não vai dar muito certo aqui, ó. A gente tem o vermelho. As outras cores primárias são o verde. Ó, vamos botar aqui o verde. Não vou pintar tudo, tá? Depois vocês podem fazer esse desenho aqui mais caprichado, tá? Pode escrever a cor ali dentro da bolinha também, que vai ficar mais fácil. E o azul, ó. Vermelho, verde e azul. Se eu for somando agora essas cores duas a duas, essas são as chamadas cores primárias, tá? Da luz, não dos pigmentos. Se eu for agora juntando essas luzes duas a duas, eu vou tendo novas cores. Bom, daí, eu estou misturando elas no talo, tá? Com a mesma intensidade, porque eu já montei laranja, eu já montei um monte de coisa aqui, né? Ó, se eu abaixar esse cara aqui um pouquinho, ó, aqui eu já tenho, ó, eu tenho um verde meio estranho, ó. Se eu baixar esse cara mais para cá, ó, já vai ficando uma outra cor, ó, umas cor meio maluca. Mas eu quero saber, os dois com a mesma intensidade. O vermelho mais o verde na mesma intensidade vão formar para gente o amarelo. Ó, intersecção aqui ó, do vermelho com verde, nós temos o amarelo. E se por acaso agora eu diminuir bastante aí, ó, o azul, na verdade diminuir o verde, ó, vamos diminuir o verde e vamos aumentar o azul.
Ah, um pouquinho de azul, esse cara vai enxergar quase vermelho, né? Como é que é o nome desta cor aqui? Quem é que lembra o nome desta cor? Eu não vou ter ela aqui no meio das minhas cores. Eu vou ter alguma coisa meio parecida, né? O vermelho mais o azul vai montar um rosinha especial aqui. Como é que é o nome desse rosinha? Ele se chama magenta. Então, a soma do vermelho com o azul, a gente chama de magenta. E se eu tirar agora vermelho, ó, eu vou tirar vermelho e vou somar azul ao verde. Vamos aumentar o verde até o máximo que dá, ó. Ele vai formar essa corzinha assim, ó, uma corzinha bonitinha. Como é o nome dessa corzinha aqui? Essa cor se chama ciano, tá? Então, essa daqui se chama ciano. O verde mais o azul monta o ciano. E se a gente juntar agora as três luzes com a mesma intensidade, ó, se eu for somando agora vermelho que não tinha, isso aí está tendendo para qual cor, ó? Tendeu para o branco. Então as três cores somadas aí vão montar para a gente o branco. Então a intersecção das três aqui é o branco. E a ausência de luz, né, pessoal, seria preto. Feito? Então, esses daqui são os cones, né, que a gente chama. Os cones são responsáveis pelas cores. Então, tá aí o meu desenho. Como é que isso daí costuma aparecer em provas? Eu vou discutir uma parte hoje e daí a gente discute a outra parte na próxima aula. Voltei para aquela tela, né? Voltou para vocês aí, apareceu a mesma tela. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Imaginem que eu tenha esse vaso aqui, ó, esse vaso, e eu vou iluminar ele com uma luz vermelha. Como é que eu vou enxergar esse cara? Será que ele vai ficar todo vermelho? Será que ele vai ficar da mesma cor que é? Imaginem aqui no meu quarto, as paredes aqui da volta são brancas. Eu enxergo elas brancas porque está ligado luz branca aqui no meu quarto. Se eu tivesse um LED vermelho, e eu tenho, só que eu não vou ligar ele agora. Se eu tivesse um LED vermelho ligado aqui, só ele nesse quarto, eu não enxergaria mais as paredes como brancas, eu enxergaria elas como vermelhas. Por que isso? Porque uma superfície branca reflete todas as luzes. Bom, e se eu jogar todas as luzes nela, que é o branco, ela vai me devolver todas as luzes. Então eu vou enxergar branco. Se eu jogar nessa superfície apenas verde, eu vou enxergar verde. Só tem verde, né? Olha o desenho que eu coloquei aqui do lado esquerdo, ó. Na aula que vem eu vou discutir melhor, tá? Mas só vou dar uma mostrada nisso aqui hoje ainda. Imaginei que eu tenho uma superfície que eu pintei ela de verde. Ó, tem uma superfície aqui que foi pintada de verde. Aqui tá ela, pintada de verde. E a gente jogou luz branca. Bom, por que que eu vou enxergar ela verde? Porque branco tem tudo, ó. Tem vermelho, ó, aqui dentro tem vermelho, tem laranja, tem amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as cores que compõem o espectro, né? Bom, se esse cara enxerga verde é porque no olho dele tá chegando verde. Porque tem verde aqui, ó. Ó, tem verde aqui, tá enxergando verde. Cadê as outras cores que tinham ali, né? Cadê o vermelho, laranja, amarelo, o azul, o anil e o violeta? Aquilo que não é refletido é absorvido. Olha a segunda superfície. A segunda superfície é branca. O que que o branco faz? O branco reflete tudo. Só que só está chegando vermelho nesse cara. Bom, como ele reflete tudo, ele vai devolver para o olho vermelho. Se a superfície é vermelha, quer dizer que ela reflete vermelho. Bom, se o cara está enxergando vermelho, é porque aqui dentro tem vermelho. Aqui a superfície era vermelha, né? Eu joguei vermelho. Chegou vermelho. Aqui a superfície era branca, eu só joguei vermelho. O que que a pessoa enxerga? Vermelho também. Agora, o que que essa superfície aqui refletia mesmo? Ela refletia vermelho. Como aqui não tem vermelho, só tem verde, a pessoa não vai enxergar nada. Então, só para a gente completar aqui, gente, ó. Como é que eu enxergaria esse quadrinho aqui se eu jogasse luz vermelha nele? Só vermelha. Onde é vermelho, eu ia enxergar vermelho. Onde é branco, eu ia enxergar vermelho. E onde é qualquer outra coisa, eu não enxergo. Vai ficar tudo preto, ó, vai ficar assim, ó. Se eu jogasse nesse quadro luz monocromática verde, eu ia enxergar ele assim. Se eu jogasse nesse quadro luz monocromática vermelha, azul, desculpe, eu ia enxergar ele assim. Então,
Eu enxergo as coisas vermelhas porque elas refletem vermelho. Se não tiver vermelho na cor que chega lá, eu não vou mais enxergar vermelho, porque não tem vermelho. Eu enxergo um quadro verde porque ele reflete verde. Se não tiver verde chegando lá, não tem como enxergar ele verde demais. Então tá, então o assunto da próxima aula vai ser a gente avançar na parte de cor e luz. Faltou falar sobre a transmissão da luz, eu falei só sobre reflexão, né? Sobre a incidência e reflexão. Falta falar em filtro de luz, que também é assunto, né, que o Enem cobra bastante. Aí na outra aula a gente vai terminar essa parte de cor e luz e a gente já começa a parte de ondas. Certinho, pessoal? Um abraço para vocês aí, uma boa noite. Descansem bastante, que amanhã tem mais. Tchau, gente, até mais aí. Uma boa noite para vocês. Tchau, Davi. Muito obrigado, viu?